Fala galera, beleza? Bom, hoje o assunto da aula são as propriedades coligativas e é um assunto que faz muito parte da nossa vida, tá? Então as propriedades coligativas são as propriedades das soluções que dependem exclusivamente do número de partículas, não importa a natureza da partícula, tá? Então hoje, nessa aula, nós vamos estudar três propriedades: a tonoscopia, a ebulioscopia e a crioscopia, que são as alterações na pressão de vapor, na temperatura de ebulição e temperatura de fusão, certo? Bom, então, essas alterações das propriedades nós chamamos de efeito coligativo, né? Essa alteração vai ter uma intensidade. A intensidade desse efeito coligativo depende da concentração de partículas dispersas na solução, tá? Então, para achar o número de partículas dispersas, você pega a concentração vezes o I. Como nós não faremos um estudo quantitativo, tá? Então este I é o fator de Van Hoff. Para nós vamos usar o I como sendo o número de íons, tá? Então se eu tiver uma solução molecular, como por exemplo glicose, tá? Se eu pegar 1 mol de glicose e dissolver em 1 litro de água, eu vou ter uma concentração de 1 mol por litro de glicose, tá? Então a concentração de partículas, como a glicose não se ioniza, todas as soluções moleculares que não se ionizam, o I vale 1. Então a concentração de partículas dispersas é igual à solução. Tranquilo? Beleza. Bom, quando eu tenho solução iônica, se eu pegar 1 mol de NaCl e dissolver em 1 litro de água, eu vou ter uma concentração salina de 1 mol por litro. Só que o NaCl, a quantidade de partículas dissolvidas vai ser diferente das dispersas, porque o NaCl sofre uma dissociação iônica, separando-se em Na+, e Cl-. Então, a concentração de íons vai ser 1 mol por litro de Na+, e 1 mol por litro de Cl-. Então, a concentração iônica vai ser de 2 mol por litro, considerando o sal 100% ionizado, tá? Aqui eu coloquei um outro exemplo, né? Então, o número de partículas dispersas em soluções iônicas vai ser a concentração vezes o I, onde o I será o número de íons. Como eu sei o número de íons? Você vai olhar a dissociação iônica do sal, ou a ionização do ácido. Então aqui Na2SO4 vai formar 2 Na+, e 1 sulfato, SO4 2-. Então eu tenho um total de 3 íons, então o I vale 3. Então se a concentração, por exemplo, é 0,2 mol por litro, então o número de partículas dispersas vai ser 0,2 mol por litro vezes 3. Uma concentração de partículas 0,6 mol por litro. Tranquilo? Então é essa concentração de partículas que você vai usar para enxergar o efeito coligativo. Bom, agora nós vamos ver o experimento. Ó. Então aqui ó, eu coloquei um experimento que é um copo de água e um copo de água com sal. Estão vendo aí no esqueminha? Então eu coloquei em time-lapse para ficar bem rapidinho, né? Para a gente não perder tanto tempo. Então tem o copo de água evaporando e o copo de água com sal também evaporando. Então qual é a conclusão que você chega após esse experimento? Então aqui a água com sal demora mais para evaporar do que a água pura. E se você lembrar de volatilidade, um líquido mais volátil é aquele que tem maior pressão de vapor. Então a água pura tem uma pressão de vapor maior que da solução. E isso é a tonoscopia, é o abaixamento da pressão de vapor pela adição de um soluto não volátil. Então a solução ela vai ser menos volátil que a água pura. Por exemplo, quando você vai para a praia, você não se sente melado quando você vai para casa? Por que isso acontece? Não tem água com sal? Então essa água com sal, conforme evapora um pouco da água da sua pele, a concentração desse sal vai aumentando, você vai tendo menos água, então fica mais difícil de evaporar. Tanto a roupa, se você pular na praia, vai pegar uma onda, sei lá, né, vai nadar na praia de bermuda, por exemplo, essa bermuda dificilmente ela fica totalmente seca, ela fica melada, úmida. Se você não passar uma água doce para tirar esse sal, né, é muito difícil ela secar, tá? Então, quanto maior for a concentração de partículas, menor será a pressão de vapor. Tranquilo? Então a pressão de vapor da água pura é maior que da solução. Por isso que a volatilidade da água pura ela é maior que da solução. Coloquei um gráfico aqui e aí esse gráfico vai ajudar a inserir a próxima propriedade coligativa. Então olha só, aqui a gente tem a pressão de vapor pela temperatura, joia?
Então, de azul é a curva da pressão de vapor da água e em laranjinha a curva da pressão de vapor da solução, certo? Então aqui eu coloquei a pressão ambiente. O que a gente consegue encontrar quando a pressão de vapor é igual ao ambiente? A temperatura de ebulição. Quem tem dúvida, volta na aula passada a pressão de vapor, procura aí no canal para recordar isso, tá? Então a temperatura de ebulição da água nessa pressão vai ser menor que da solução. Ou seja, a temperatura de ebulição, a propriedade coligativa e a ebulioscopia, ela vai ser maior na solução que na água pura, devido à adição de um soluto não volátil. Então, a ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição pela adição de um soluto não volátil. Quanto maior for a concentração de partículas dispersas, maior será a temperatura de ebulição. Dá uma olhada aqui, ó. A gente tem uma água em ebulição no fogão, né? E aí, quando a gente faz um macarrão, a gente observa isso, né? A água está fervendo, você coloca o sal para temperar o macarrão. E no instante que você coloca o sal, a água para de ferver na hora, tá? Um outro exemplo do nosso dia a dia são os radiadores do carro. Dá uma olhada aqui, ó. No radiador do meu carro não tem água, tem um aditivo, tá? O que esse aditivo faz? Ele faz com que a temperatura de ebulição da água seja maior. E aí, o motor, como ele trabalha com uma temperatura alta, próxima à de ebulição, 90 graus mais ou menos, o que acontece? Se você tem um volume pequeno de água, quando essa água passa para refrigerar o motor, a temperatura dela aumenta muito. E se aumenta a temperatura, aumenta a pressão de vapor. Então, quando essa água começa a entrar em ebulição, começa a sair aquela fumaça do motor que a gente vê aí, né, na serra, né, algumas estradas aí. O carro parado, né, saindo aquela fumaceira do motor. Bom, a crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento ou congelação, tá? Pela adição de um soluto não volátil. Então, quanto maior for a concentração, menor vai ser a temperatura de congelamento. Dá uma olhadinha no experimento aqui, ó. Quando você pega gelo e coloca sal, esse gelo ele começa a derreter. Por que isso acontece? Porque a temperatura de congelamento vai ser menor. Você observa isso em alguns filmes, né? Esqueceram de Mim, tem uma cena clássica, né? Que tem aquele senhor barbudo jogando sal na neve para derreter a neve. Na verdade, ele está baixando a temperatura de congelamento. Então, o ambiente está menos 5. Aquela neve está sólida, né? A água está sólida. Quando ele coloca o sal, como a concentração aumenta muito, a temperatura de congelamento baixa de menos 10. Menos 13, por aí. E como o ambiente está menos 5, então aquela água fica líquida. Teria que ficar mais frio para congelar aquela água. A gente observa também em churrascos, né? Para gelar as bebidas, é colocado gelo e sal. Então quando você coloca o sal em cima do gelo, diminui a temperatura de congelamento. Joia? Você pode fazer um experimento em casa. Pega uma garrafinha de plástico com água e uma outra garrafinha de plástico e coloca bastante sal. Coloca as duas juntas no congelador. Observe aí qual vai congelar primeiro. Joinha? Beleza, então hoje são só essas 3 propriedades. Na próxima aula nós veremos somente a pressão osmótica a aula inteira. Joinha? Então se liga nos exercícios e até a próxima. Bom, então esse exercício da FMG ele fala o seguinte, ó. Estudaram-se as variações das pressões de vapor da água pura e de uma solução aquosa diluída de sacarose, açúcar de cana, em função da temperatura. O gráfico que descreve qualitativamente essas variações é... Então ele apresenta 4 gráficos, onde você tem a solução, então aqui o primeiro, a curva da solução, e aqui embaixo da água pura. No segundo gráfico, a água e a solução são curvas coincidentes. O terceiro gráfico, a água pura, está aqui e a solução embaixo. E o terceiro gráfico, dessa forma. Beleza? Bom, então lembrando que quanto maior for a concentração, menor será a pressão de vapor, porque irão surgir interações entre o soluto e o solvente, dificultando a vaporização. Com isso, se a vaporização ela é dificultada, no equilíbrio líquido e vapor, no sistema fechado, nós teremos menos vapor. Portanto, uma menor pressão de vapor da solução. Então, a pressão de vapor da solução ela será menor que a pressão de vapor do líquido puro, nesse caso, da água. Então, quando a gente compara em uma mesma temperatura, ficou tortinho aqui.
Bom, aqui é a pressão de vapor da água e aqui é a pressão de vapor da solução. Portanto, esse gráfico está errado. A pressão de vapor da solução é menor que da água. Segundo gráfico, os dois são iguais, então também está errado. Então a resposta certa é a letra C, ó. A uma mesma temperatura, a pressão de vapor da solução é menor que a pressão de vapor da água. Resposta, então, letra C. Beleza? Joia. Bom, a questão da Unesp, ela fala o seguinte, ó. Considere 5 soluções aquosas diferentes, todas de concentração 0,1 mol por litro de glicose, tá? E 4 eletrólitos fortes, NaCl, KCl, sulfato de potássio e sulfato de zinco, respectivamente. A solução que apresenta maior temperatura de ebulição é... Então, vamos lembrar que quanto maior for a concentração da solução, menor será a pressão de vapor, certo? Então, se a pressão de vapor é muito baixa, você precisa de uma temperatura maior para ele entrar em ebulição. Tem que aquecer mais para que essa pressão de vapor aumente até se igualar com a pressão atmosférica. Então, quanto maior for a concentração, maior será a temperatura de ebulição. Então, temperatura de ebulição e concentração são grandezas aí diretamente proporcionais. Beleza? Então, para calcular o efeito coligativo, o que a gente faz? A gente pega o número de partículas. Então, lembra que solução molecular, o número de partículas é 1, aqui ela não se ioniza, vezes a concentração 0,1. Então, a concentração de partículas, 0,1 mol por litro. O NaCl, quando ele se dissocia, considerando 100% ionizado, dissociado, nós teremos duas partículas. Então, vai ser 2 vezes 0,1 mol por litro. Então, a concentração de íons, 0,2 mol por litro. O KCl também, quando ele se dissocia, geram 2 íons, vezes 0,1, 0,2 mol por litro. Sulfato de potássio. Temos 2 íons K+, e um sulfato. Então, um total de 3 íons. Vezes 0,1. Então, nós temos 0,3 mol por litro de íons. E a última, que é o sulfato de zinco. 2 íons vezes a concentração, que é 0,1. 0,2 mol por litro de íons. Portanto, a resposta é a letra D, pois a concentração de íons, a concentração de partículas é maior. Bom, esse exercício da UFMG diz o seguinte: num congelador, há 5 formas que contêm líquidos diferentes para fazer gelo e picolés de limão. Se as formas forem colocadas ao mesmo tempo no congelador e se estiverem inicialmente à mesma temperatura, vai se congelar primeiro a forma que contém 500 ml de. Então vamos lembrar, ó, quando você adiciona um soluto não volátil a um solvente, né, a água, por exemplo, no nosso caso aqui, você vai ter uma interação maior entre essas partículas, então vai ficar mais difícil das moléculas de água se juntarem para a formação desse retículo cristalino do sólido, da água, certo? Então, eu preciso de uma temperatura mais baixa para forçar essa aproximação. Então, a temperatura de congelamento da solução, então, a temperatura de congelamento da solução será menor que a temperatura de congelamento do líquido puro da água pura. Joia? Portanto, a gente pode chegar na seguinte conclusão: quanto maior for a concentração de partículas na solução, menor será a temperatura de congelamento, certo? Então ele quer saber quem vai congelar primeiro, ou seja, quando ele fala congelar primeiro, é quem tem a temperatura de congelamento mais alta. Então, se quanto maior a concentração, menor a temperatura de congelamento, então a água pura congela primeiro. Soluções mais concentradas são mais difíceis de congelar, certo? Então,
a menor temperatura de congelamento é da letra E, ó, 100 ml de suco de limão com 50 de açúcar. Joia? Beleza. Bom, então essa questão da PUC, ela diz o seguinte, ó, temos 3 soluções. Então lembra que sempre que nós falamos de propriedades coligativas, então a pergunta é a temperatura de ebulição das soluções. O que importa para a gente não é a natureza do soluto, e sim a concentração de partículas. Então você vai pegar essas concentrações da solução de sacarose, cloreto de potássio e sulfato de sódio e vai multiplicar pelo número de partículas obtidas após a dissolução. Então, quando a sacarose se dissolve, ela não sofre ionização nem dissociação. Então, você vai multiplicar por 1, ou seja, a concentração de partículas é igual à concentração de solução. Beleza? Já o cloreto de potássio em água sofre dissociação iônica. Vamos considerar o cloreto de potássio 100% dissociado, ou seja, você vai multiplicar a concentração de partículas por 2. Então, nós teremos 1 mol por litro. E de sulfato de sódio, o número de partículas são 3. Então, você vai multiplicar a concentração por 3 para achar a concentração de partículas, o que dará 1,5 mol por litro. Beleza? Bom, agora pensando na ebulioscopia, quanto maior for a concentração da solução, maior será a temperatura de ebulição. Então, portanto, colocando na ordem, a mais concentrada é a C, tem uma temperatura de ebulição maior que B e uma temperatura de ebulição maior que A. Então, isso se encontra na letra C. Tranquilo?